Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da rádio Savana 100.2 e estamos em direto no Facebook. Este programa pode também escutá-lo em diferido na rádio Savana aos sábados às 12 horas, aos domingos às 21 horas e ver na televisão independente de Moçambique às terças e quintas e também aos domingos às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós para mais um programa no dia em que passam 36 anos após o assassinato em Maputo, no CEA da Ruth Fetz, a militante do ANC. Exatamente, militante do ANC. E a esposa estava casada com Joe Slovo. Estava casada com o Joe Slovo, diretor de investigação do Centro de Estudos Africanos e minha professora à altura. Eu estudava o curso do Centro de Estudos Africanos. Fiz uma licenciatura em desenvolvimento e eu frequentava este curso com alguns notáveis quadros da Frelimo, mas a pessoa talvez mais notável do grupo era o Carlos Nuno Castelo Branco. Já me tinha esquecido que, em algum momento, para além de ter sido chefe do Carlos Nuno na Agência de Informação de Moçambique, depois éramos ambos estudantes da Ruth First e de um grupo notável de professores que, mobilizados pela Ruth First, vieram fazer pesquisa social no Centro de Estudos Africanos, que nessa altura era comandado pelo Aquino Bragança. Uma parte destes professores eram do ANC, mas havia outros professores, todos eles de raiz marxista, todos eles de esquerda, e que deram um grande contributo e massa crítica à Universidade Eduardo Mondlane, nomeadamente quando, por exemplo, a RDA, que sempre teve um peso ideológico muito importante no Partido Frelimo e tentou claramente influenciar ideologicamente o pensamento do Partido Frelimo, nomeadamente nestas áreas críticas como é a educação, a própria comunicação social. O contributo destes professores marxistas, mas ocidentais, foi muito importante. Aliás, eu já disse isto várias vezes, nós temos uma grande ironia que foi a detenção do professor Luís Brito e o seu envio para um campo de reeducação no Niassa. Luís de Brito, que seria o primeiro diretor da Faculdade de Marxismo-Leninismo da Universidade Eduardo Mondlane, e exatamente foi preso e mandado para o Niassa porque, ou seja, eu diria, o resultado de um conflito exatamente entre o peso que a RDA estava a tentar jogar na Universidade Eduardo Mondlane e outras correntes marxistas que bloqueavam esta influência, e claramente Aquino Bragança era uma dessas pessoas. O Aquino era, digamos, um eclético, não sei se era um marxista. Eu tenho algumas dificuldades de qualificar Aquino como marxista, mas era eclético ao ponto de permitir esta diversidade de opiniões e de dotar o Centro de Estudos Africanos desta grande qualidade intelectual. Aliás, como resultado ainda destas lutas, é bom que se refira a isto, e depois de Aquino de Bragança, o próximo diretor do Centro de Estudos Africanos foi Sérgio Vieira. Eu não estou a dizer que Sérgio Vieira é uma pessoa de direita, mas conhecemos os pensamentos de Sérgio Vieira, o seu estilo muito ortodoxo numa parte importante da sua vida, e também o seu perfil securocrata. Portanto, não foram boas notícias para o Centro de Estudos Africanos quando Aquino Bragança foi substituído por Sérgio Vieira.
Muito bem, vamos ao seu facto de semana, mulheres nas autárquicas. Não estava programada esta associação da Root First com as mulheres nas autárquicas, mas continuando na Root First, claramente Root First era uma ativista feminina, feminista, eu diria, e há também uma tradição forte na Frelimo de promoção das mulheres. Aliás, me parece que depois de toda da Frelimo se despir de todas as suas vestes de esquerda, uma das coisas que ficou foi exatamente esta promoção da mulher, que até hoje continua, e isto faz de Moçambique um país muito especial em relação ao respeito pela dignidade das mulheres e pela promoção das mulheres. Dito isto, é com desagrado e tristeza que eu constato que em cerca de 160 cabeças de lista apresentadas pelos 3 maiores partidos moçambicanos, a Frelimo, a RENAM e o MDM, só há 5 mulheres como cabeças de lista. Ora, isto é completo, eu diria, é mesmo inaceitável, uma vez que está muito longe da paridade, e eu não sou um defensor da paridade pela paridade, da promoção das mulheres pela via administrativa, ou mesmo a questão daquilo que se chama de discriminação positiva, que num determinado momento foi muito popular nos Estados Unidos e mesmo aqui na África do Sul. Eu acho que as mulheres devem ser promovidas pela sua capacidade e pelas suas qualidades. De qualquer forma, penso que todos devemos concordar, ou todos concordamos, que não há apenas 5 mulheres em Moçambique que têm competência para gerir uma autarquia. Aliás, há várias mulheres que são administradoras de distrito, não vou dizer que são as mais competentes, nem vou dizer que são competentes, uma vez que há muita incompetência nas administrações de distrito, mas essas mulheres lá estão, conjuntamente com outros homens e funcionários públicos que fazem o seu trabalho. Portanto, há qualquer coisa que não está correta quando a democracia multipartidária chegou ao nosso país, e isto também é um fenómeno da Europa de Leste, que as democracias multipartidárias tiraram do palco da visibilidade muitas mulheres, e portanto se calhar estas mulheres não tinham de facto estas qualidades e estavam nos parlamentos, nestes lugares de direção, porque era preciso afirmar que as mulheres tinham as mesmas capacidades dos homens. E só países em que há uma sustentação para estas questões se afirmarem, as questões do género se afirmarem, este conceito e este princípio continua válido e muito forte, como é o caso paradigmático dos países nórdicos, da Holanda e hoje também em muitos outros países. Não estou completamente seguro, mas acho que o governo Macron, a maioria dos portfólios ministeriais é dominado por mulheres. Portanto, claramente é um retrocesso em Moçambique que a democracia multipartidária não coincida com uma maior saliência de mulheres em termos de poder e em termos de visibilidade de política e de gestão de cargos públicos. Muito bem, vamos ao tema que marca a atualidade em Moçambique. Neste momento, o tema político tem a ver com o caso de Samora Machel Júnior, que está mesmo decidido
em avançar e com a decisão abriu uma nova página na história do partido dos camaradas e colocou este mito de coesão interna em causa. Reações se sodem em vários quadrantes. Não há dúvidas, Fernando Lima, que reina um desnorte e um nervosismo no partido governamental. É incontornável essa questão, nós já o tínhamos antecipado, inclusivamente já calculizarmos vários dos ângulos, nomeadamente aqueles mais óbvios, se será ou não será expulso, excomungado, marginalizado. Mas o primeiro ponto importante é a sua atitude, que é ao contrário daquilo que já havia escrito e que considero inaceitável, que traiu o seu partido, que traiu os valores do pai, da família. Acho que quando as coisas estão mal no pântano, sair do Pantanal e afirmar-se como alternativa é um acto válido e é um ato de coragem. Claro que a coragem é relativa, porque há um grupo muito forte que o apoia, mas no fim do dia foi este indivíduo que tem o nome homónimo do primeiro Presidente da República que tomou a decisão pessoal de se candidatar como independente às autárquicas de Maputo. Isto não lhe tira mérito, não lhe tira um braço ou uma perna, ou sequer o afasta de ter cérebro e, por outro lado, também não me parece correto tentar colar a candidatura de Samora Machel Júnior, por exemplo, às mudanças de partido de Manuel Araújo e de Venâncio Mondlane. São casos distintos, mas eu acho que o partido de Frelimo está em dívida com este particular candidato ao município de Maputo, ao não explicar em que circunstâncias a sua candidatura foi vetada quando ele submeteu, portanto, os seus documentos para se tornar um candidato a gestor da autarquia mais importante do país. Esta decisão do Samito, ele quebra com tal disciplina partidária. Muitos já acobardam-se e não saem da caixa por causa desta disciplina partidária. O Samito, ao ter dado este passo, também está a abrir caminho para os outros não se acobardem e também e quando sentem-se injustiçados também saiam da caixa. Eu penso que sim, e penso que representa exatamente isso. Num passado recente, e sobretudo durante o mandato do Presidente Guebuza, as vozes dissonantes, as vozes críticas, vinham exatamente dos dirigentes históricos. Portanto, pessoas que sentiam peso suficiente na hierarquia do partido para se pronunciarem à revelia da corrente principal. O caso talvez mais paradigmático é de Jorge Rebelo, mas vimos Sérgio Vieira, os seus programas de televisão e os seus comentários de jornal eram avidamente lidos, e uma parte da atenção que era dada aos artigos de Sérgio Vieira era exatamente por se tratar de quem se tratava. Não vou considerar que Teodato Unguana é um histórico da Frelimo. Há hierarquias na Frelimo, há as vacas sagradas da Frelimo, mas Teodato tem dado também contributos muito importantes, até para o debate de ideias
dentro do Partido Frelimo, e isso tem sido muito importante. Mas, mesmo em termos de segmento etário, eu colocaria Teodato muito mais na linha de Rebelo, de Graça Machel e de Sérgio Vieira. Aliás, temos o famoso episódio de Jorge Rebelo, que foi censurado por Edson Macquaqua no Congresso de Pemba, e, portanto, a OJM, que é a ala juvenil da Frelimo, e que, quanto a mim, sempre foi um grupo muito amorfo e muito pouco criativo em termos de ideias, em termos de iniciativas, não me parece que teve alguma vez jovens a sair da caixa, a saltar do muro de conforto. E, portanto, é notável e é histórico que uma pessoa como a senhora Graça Machel disse esta semana: o Samit não é propriamente um jovenzinho de 21 anos, vai a caminho dos 50 anos. E é um adulto e é responsável pelas decisões que toma. Exatamente. E conhece os riscos. Mas corresponde a uma faixa etária que no Partido Frelimo não se tem notabilizado por se apresentar como rebelde e como contestatária em relação às correntes dominantes no partido, e, mais uma vez, também isso é de salientar e é de se referenciar. Foi importante este pronunciamento da Graça Machel? Eu penso que sim, porque havia muitas ambiguidades em relação ao seu estatuto. Por um lado, havia esta informação de que o Samit nem sequer pediu nenhum conselho à mãe se devia ou não devia candidatar-se. Ou seja, colocavam a senhora Graça Machel fora do painel. Mas a Graça nessa declaração dizia que eu acompanhava, que ele estava a preparar-se. Também há outra versão, e eu não tenho isto confirmado, que a senhora Graça Machel não terá dado o seu apoio total a esta candidatura. A senhora Graça Machel tem que jogar com muita cautela, uma vez que exatamente pertence aos setores críticos do partido. Não é segredo que Graça Machel foi uma apoiante de Luísa Diogo nas chamadas primárias da Frelimo à corrida à presidência. Luísa Diogo não conseguiu passar nessas eleições e, portanto, não obstante o seu estatuto muito especial e muito particular, ela também tem que tomar as suas iniciativas táticas para não dar o flanco a ataques oportunistas no Partido Frelimo, e neste momento o Partido Frelimo é uma grande cotada de oportunistas. Portanto, o seu pronunciamento claramente é um pronunciamento calculado, eu diria mesmo calculista, mas no fim de contas está ali no politicamente correto e naquilo que certamente cairá bem nos corações dos moçambicanos e, sobretudo, das moçambicanas e das mães moçambicanas. Ou seja, antes, e eu estou plenamente de acordo, antes de ser candidato, antes de ser político, antes de aspirar a um cargo público, o Samito tem a mãe que tem e ela tem que ter essa responsabilidade e não se eximir dessa responsabilidade. Portanto, gostei muito do seu pronunciamento, não obstante as origens do Samito
que são também ligadas a outra família extremamente poderosa dentro do nacionalismo moçambicano e dentro da própria luta de libertação, que é a família Mutemba. Luísa Diogo diz que confia na maturidade do seu partido. Já o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, desejou boa viagem a Samito e que tenha sorte divina, mas quando questionado se o partido irá tomar alguma ação perante este cenário, ele diz que o partido vai tomar decisões na estrita observância daqueles que são os comandos internos. Aqui podemos subentender que é uma clara alusão aos estatutos do partido, que de forma clara abre espaço para a suspensão e expulsão de Samito Machel. Que impacto teria expulsar o filho de um antigo chefe de Estado deste país, o pai da independência, ou Samito é um membro com direitos e deveres, como qualquer um dos 4 milhões de membros que a Frelimo reclama ter? Bem, se fosse assim tão simples, as pessoas as pessoas que até agora se pronunciaram sobre esta candidatura teriam saído exatamente do politicamente correto, o que não é o caso. A acrescentar ao secretário-geral, há também a declaração do porta-voz do partido, que também foi extremamente cauteloso. Claramente está tudo à espera do grande chefe, o que é que vai dizer sobre esta candidatura. Mas é assim, claramente, se Samora Machel for afastado do Partido Frelimo, é um bocadinho de história desse mesmo partido que está a ser separada, porque isto não deixará de criar moças de outras de defecções no Partido Frelimo. Portanto, a brecha não é apenas de um militante. Uma coisa é o jurista António Frangulis ser ou não ser do Partido Frelimo. Outra coisa é um candidato que pertence a uma das famílias históricas do partido, que tem atrás de si muitos militantes e que não vão ficar indiferentes a uma sanção disciplinar contra Samora Machel Júnior. Portanto, a ser tomada uma atitude disciplinar, e este é um problema complexo e complicado, porque a não ser tomada uma ação, abre um precedente gravíssimo, mas claramente, e a Frelimo sabe disso, que haverá várias ondas de choque no terremoto que será... Então, a Frelimo neste momento pode estar num dilema. Está claramente num dilema, não é um dilema que se coloca para já, e por isso mesmo é que também começaram a circular outras visões sobre o assunto, que eu acho que são claramente manipuladas, nomeadamente que o Samito não chega até às urnas, que a boca das urnas vai desistir, e isto exatamente cria o espaço para aquela frase habitual de dizer: vem meu filho que estás perdoado. Eu penso que não é assim, embora em política não há cenários completamente pré-concebidos, ou seja, os cenários pré-concebidos podem ser facilmente alterados pelas circunstâncias. De qualquer forma, é um dilema grave. Mas a Frelimo também, noutras ocasiões, soube acomodar este tipo de situações. Ainda há pouco tempo
havia secretários que deviam resignar e depois não resignaram e que eram secretários ao mesmo tempo deputados, e isto feria claramente diretivas internas e nem por isso estas diretivas não foram cumpridas. Claro que este caso é muito mais grave. De qualquer forma, continua a haver espaço de manobra. Por exemplo, é uma atenuante, digamos, que Samora Machel Júnior não foi para um outro partido, foi para uma associação cívica, mas também podemos colocar a saída de Samora Machel noutro patamar. Por exemplo, e se Samora Machel cria um partido alternativo, cria a Frelimo renovada, ou o partido tal oposição interna que pode sair de dentro da Frelimo, como dizia o Padre Couto. A tal Frelimo que não se identifica com as dívidas ocultas, que não se identifica com a corrupção, que não se identifica com toda uma série de questões em que a Frelimo entrou em derrapagem. Portanto, o mal-estar dentro da Frelimo não é só do Samit, é de muitos milhares de militantes da Frelimo que continuam a sonhar com essa tal Frelimo renovada, uma Frelimo que saia do pântano. E, portanto, a questão, e isto depende do sucesso eleitoral desta primeira pedra no charco, E é exatamente essa questão que eu queria lhe colocar, olhando já para esse cenário. Se, por exemplo, Samito perde, sai deste processo enfraquecido, mas fica na história como alguém que não se acobardou. Se ganha, sai mais forte e talvez um nome a fixar para as eleições presidenciais de 2024 ou ainda em 2019, caso haja um movimento para afastar o presidente Nilson. Por aí, como é? Todas essas hipóteses são plausíveis, devem ser consideradas, inclusivamente a possibilidade de se formar um novo partido. Aliás, como aconteceu a Davis Simão quando saiu da RENAM, e vimos como o MDM num determinado momento foi considerado a força que mais oposição fazia à Frelimo, exatamente porquê? Porque por ter o fascínio da zona urbana e por ter o fascínio dos jovens e de todos aqueles que não passaram pelo colonialismo e, portanto, têm uma pálida ideia do que foi o Moçambique do tempo colonial, que continua a constituir uma parte importante, se não quase a razão de existência da Frelimo enquanto movimento de libertação. E eu diria mesmo que este tipo de narrativa, no fim do dia, não deixa de penalizar a própria Frelimo, que não tem um discurso mais atrativo para uma camada potencial de eleitores a quem o Moçambique colonial e a exploração colonial diz muito pouco. Muito bem, continuamos nas autárquicas. Venâncio Irongwane, pelas informações que temos agora, continuam na corrida, ainda não foram afastados na base da linha B do artigo 12 desta nova lei do estruturado dos órgãos das assembleias. Fernando Lima, caso tivessem sido afastados, seria um golpe muito duro para a concorrência, para a disputa na autarquia de Maputo e de Matola. Certamente, porque se Venâncio Mondlane... Venâncio que teve resultados históricos não só teve um resultado e também Rongwane na Matola. Ambos tiveram resultados notáveis. Venâncio Mondlane na autarquia de Maputo é quase considerado o virtual vencedor e, portanto, isto seria claramente considerada uma vitória de secretaria do partido maioritário, o partido Frelimo. Eu devo dizer que não estudei a fundo todos os argumentos de natureza legal
que estão a ser esgrimidos, e com muito mérito, devo dizer, por vários juristas moçambicanos em relação às várias leis e também à própria Constituição, naquilo que tange às eleições. De qualquer forma, e olhando politicamente, e as coisas não podem ser vistas apenas do ponto de vista político, é preciso respeitar aquilo que a lei determina. É importante para a democracia moçambicana que haja candidatos fortes de todos os lados, ou seja, daquilo que constitui o poder atual e daquilo que são aqueles que estão a contestar o poder e que estão exatamente a contestar as eleições como forças alternativas. Ora, afastar esses potenciais concorrentes por meio de artifícios legais, eventualmente não será o melhor caminho. Ou seja, não estamos aqui a falar de pessoas que foram condenadas por crimes de sangue, que tiveram condutas indecorosas, embora aqui tenho que abrir uma linha, não quero deixar passar isto, porque muitas pessoas podem considerar ser indecoroso a forma como o Venâncio Mondlane saiu do MDM para se filiar na RENAM. De qualquer forma, e a ter como certa a decisão da CNE de aceitar Rongoane e Venâncio Mondlane como cabeças de lista, um do MDM e outro da RENAM, para Maputo e Matola, parece-me uma decisão acertada, mas teremos tempo para voltar ao assunto, porque eu acho que vale a pena, sobre o ponto de vista legal, também analisarmos esta questão. Fernando Lima, voltaremos com uma última questão para este tema. Vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvinte e telespectadores. Estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, continuamos na questão da CNE. Olhar para a seguinte questão, olhando sobretudo para questões dos símbolos e os cabeças de lista. Eu olho para o símbolo da Judem, que não é muito popular, ninguém conhece. Ainda não está muito claro se no boletim de voto haverá a indicação do símbolo do partido e também de cabeça de lista. A não haver apenas o símbolo do partido, isto penaliza grupos de cidadãos ou associações tipo uma Ajude, que não terá o tempo suficiente para se publicitar e dizer que o meu cabeça de lista é Samora Machel Júnior. Bem, eu acho que penaliza todos os partidos e, em particular, aqueles partidos menos conhecidos. E, por isso, eu acho que a Comissão Nacional de Eleições tem que pensar muito seriamente sobre este detalhe. Ou seja, aquilo que a CNE quer é que participe o maior número de moçambicanos, e nós sabemos que as autárquicas são muito pouco participadas, o nível de abstenção é muito grande. Ora, não tenho dúvida que as campanhas eleitorais se vão centrar nos cabeças de lista. Não me parece ser de bom senso que o eleitorado seja confrontado com cabeça de lista e, sobretudo, o eleitorado mais iletrado, quando vai à urna, não vai encontrar aquela pessoa que viu nos noticiários da televisão, que viu em algum comício, que viu em alguma fotografia colada numa parede do mercado informal, de um outro sítio na sua localidade autárquica. Então, penso que é um sério desafio
para a CNE adotar uma resolução sobre esta questão de inserir as imagens dos cabeças de lista, porque isto torna o voto mais prático, mais acessível aos eleitores, que assim conseguem minimamente identificar quem é o cabeça de lista. Por outro lado, também, e dado que estamos num momento de transição, em que saímos de uma corrida em que claramente se votava no Presidente do Conselho Executivo para uma situação de cabeça de lista, como sabemos como isto foi alcançado, faz todo o sentido que, não obstante, do ponto de vista legal, o Presidente do Conselho Executivo seja na lista apenas o cabeça de lista, que esta ajuda aos eleitores seja prestada, porque todos ficam a ganhar. Claro que em termos políticos posso compreender, e neste caso, tratando-se na autarquia de Maputo, sendo que à partida Samora Machel Júnior será um candidato forte, o próprio Partido Frelimo terá todo o interesse em que não apareçam as fotografias dos candidatos, porque será não muito era mais esse o interesse da Frelimo ao defender cabeças de lista, ao defender apenas um boletim de voto, em que se vota apenas no partido? Eu aí não sei se é apenas a Frelimo. Eu acho que é todos os partidos políticos têm muito pouca simpatia por aqueles candidatos a presidentes de município que se notabilizem demasiado e que depois causem dores de cabeça aos próprios partidos. Portanto, toda essa estratégia de esvaziar o peso do próprio cabeça de lista, de esvaziar o peso do presidente do município, ou, se queremos, por outras palavras, transformar o presidente do município num pequeno instrumento do partido, ou numa carta descartável que, quando se portar mal do ponto de vista partidário, facilmente pode ser descartável por via da Assembleia Municipal. Portanto, a fotografia ou não do candidato é um pequeno pormenor, é um pormenor importante, e a sua não inclusão corresponde, em última análise, toda esta lógica partidocrata que se instalou com esta visão de como deveriam ser constituídas as listas para os municípios, nomeadamente o seu presidente de município. Muito bem, vamos para um outro tema, patenteamento dos homens da Renamo, isto é no quadro do diálogo político entre a Renamo e o governo. Conheceu um avanço esta semana com a promoção de 4 oficiais do maior partido da oposição e também na constituição de comissões de trabalho para assuntos militares. São os primeiros resultados, Fernando Lima, de um diálogo que já vai longo e que passou por várias metamorfoses. Eu diria que mais uma vez, que é mais um passo na direção certa. E também mostra que, quando há vontade política, mesmo aqueles postulados que os propagandistas do regime gostam de fazer, depois têm que engolir em seco para admitir o óbvio. Ou seja, durante anos ou durante os últimos anos fomos habituados a esta retórica que no Exército já não existem homens da Renamo, existem moçambicanos, que na polícia não existe Frelimo, só existem polícias moçambicanos. Ora, nós sabemos das fortes influências políticas e conotações políticas que, infelizmente, ainda estão muito presentes nas nossas forças de defesa e segurança, das lealdades partidárias dessas mesmas forças de defesa e segurança, e, portanto, é claramente falacioso procurar dizer que as pessoas da Renamo não são mais da Renamo, são soldados e são oficiais moçambicanos. Mas só para dar um exemplo também, para
justificar ou para elucidar determinados argumentos que pretendem que as reservas, a passagem à reserva de elementos da RENAM é perfeitamente normal, segue as estruturas, os patenteamentos seguem o seu curso normal. Eu estava a ler esta manhã, por exemplo, uma entrevista com um novo coronel nas Forças Armadas que esteve 25 anos como capitão. Ora, isto é completamente, está completamente fora das regras de promoções militares, uma pessoa que fica 25 anos como capitão. Será que em 25 anos não houve cursos de reciclagem, frequência de academias para que esta pessoa saísse de capitão para major, de major para tenente-coronel e de tenente-coronel para coronel? Há qualquer coisa aqui que não bate certo neste capitão com 25 anos de patência, como se costuma dizer. Portanto, a RENAMO, mesmo não esgrimindo muitas vezes corretamente os seus objetivos, mais uma vez prova que há marginalização dos seus homens nas Forças Armadas e que, passado aquele momento mais quente do pós-Acordo de Roma, 1992, eleições de 94, claramente se foi esquecendo todo o acordo e a marginalização da RENAM dentro do Exército foi claramente uma palavra de ordem da Frelimo e das forças equivalentes em termos executivos, para que a RENAM não tivesse uma grande palavra nas Forças Armadas, à exceção daqueles cargos de praxe, nomeadamente ao nível de Estado-Maior. É um tema, Fernando Lima, que voltaremos nele nos próximos programas. Agora vamos à conferência da Anadarko, que aconteceu semana passada em Pemba, e acolheu o Seminário de Oportunidades Locais SOL, promovida pela Anadarko, a multinacional norte-americana que lidera o projeto de exploração de gás na área 1 da Bacia de Rovuma. Vários recados foram lançados neste seminário. Por exemplo, o presidente Nunes disse que a visão do seu governo é tornar robusto o setor empresarial, mas deixou claro também que chegou o momento de os homens de negócios mudarem de paradigma, porque as multinacionais estão aí para fazer negócios sérios. Isto é o mesmo que dizer, Fernando Lima, acabou o lobby, as prioridades estão aí e concordam de forma transparente. Bem, Francisco, eu gostaria de acreditar que o lobby acabou. Não, o lobby não acabou, vai continuar. Vai sofisticar. Vai sofisticar e, em algumas situações, inclusivamente, pode reagir tipo búfalo ferido. Porque, claramente, todas aquelas facilidades de base logística, todas aquelas facilidades que houve para determinados projetos em TET, em que os moçambicanos apenas ficavam em casa a ver a conta bancária aumentar, mas o suor era basicamente o das empresas sul-africanas, ou seja, o moçambicano limitou-se a cobrar a comissão pelo lobby político que teve que fazer para se chegar à frente e ganhar um determinado contrato nos primeiros projetos de mineração carbonífera em TET, nomeadamente com a Vale e com a Rio Tinto. Parece-me que ambas as partes estão a usar o mínimo de seriedade de fazer a sua parte, como se costuma dizer. Pareceu-me a Vale mais pressionada a apresentar evidências de que quer, de facto, os moçambicanos a participarem na logística do projeto do gás, com o detalhe que apresentaram os projetos, as várias oportunidades, com toda uma parte operacional e administrativa já montada e com o mínimo de transparência para dizer
quais são os projetos que existem, quais são as expectativas em relação às várias áreas, o que é possível desde já começar-se a trabalhar, da galinha, do frango, dos vegetais, dos contraplacados das casas, dos zincos, dos telhados, dos concretos, para as estradas, dos cimentos, das tintas. Todas estas questões já estão alinhadas em projetos, até das fotocopiadoras e das pequenas centrais elétricas. Por outro lado, parece-me que a resposta do Governo é dizer, se houver transparência, também nós temos que fazer a nossa parte e, portanto, peneirar a participação. Quer isto dizer que os moçambicanos têm que estar à altura destes projetos, não podem ser levados ao colo, não podem ser transformados em figuras de segunda categoria e, mesmo sendo figuras de segunda categoria, serem apoiados por algum lobby e de algum modo chegarem-se à frente nesses projetos. E isto é importante. E não é que Moçambique não tenha sido sujeito já, em várias ocasiões, a estes testes difíceis. Por exemplo, neste seminário argumentou-se que as certificações de qualidade eram muito exigentes. Por exemplo, quando a Anadarko sugeriu que, por exemplo, a cadeia alimentar teria que estar ao nível da certificação da Organização Mundial de Saúde. Ora, eu acho que isto não é escândalo nenhum pedir-se que os standards de qualidade estejam ao nível da OMS. Ora, queremos nós ser notícia internacional de uma intoxicação alimentar numa base petrolífera, porque os frangos ou outros alimentos que foram fornecidos à base não tinham o mínimo de requisitos. E, repito, Moçambique tem essa experiência. Eu sei, por exemplo, que os armadores moçambicanos durante muitos anos protestaram pelas exigências da União Europeia em relação ao camarão congelado, mas finalmente essa batalha venceu-se e há muitos anos que não vejo nenhum protesto de nenhum armador moçambicano a dizer que a União Europeia é demasiado exigente no camarão que deve ser enviado para a Europa. Isto acontece com a Europa, acontece com os Estados Unidos, acontece com o camarão moçambicano, acontece com o bife do Botsuana. E só assim é que nós atingimos estes patamares de qualidade. Acho que os moçambicanos, embora haja outras implicações, talvez o exemplo não seja o melhor, mas quando os rubis de Montepuez chegam ao mercado tailandês, depois de serem convenientemente polidos, são rubis de qualidade. Não podemos chegar ao mercado da Tailândia e de Bangkok e ter lapidações mal feitas. Portanto, se nós queremos competir em mercados exigentes, temos que ter este nível de exigência connosco próprio. E este acho que foi uma mensagem muito forte que foi passada neste seminário. Aliás, começou com Luísa Diogo, que foi contra o politicamente correto e defendeu claramente que as empresas elegíveis não deviam ser apenas as empresas de bilhete de identidade moçambicano, mas aquelas que estão sediadas no mercado moçambicano e que trabalham com produtos moçambicanos e que fazem incorporação de produção moçambicana, e pelo facto de serem sul-africanos ou brasileiros ou portugueses ou libaneses, não deveriam ser excluídos dos projetos. Isto foi corroborado claramente
por Max Tonella, o Ministro dos Recursos Minerais, que ainda foi mais contundente e disse: o que é que nós queremos? Uma empresa moçambicana que importa 100% da África do Sul e nós ficamos todos satisfeitos com essa situação, ou uma empresa sediada em Moçambique e que fornece 100% de produtos moçambicanos aos projetos da Anadar? Ora, isto, acho que, colocadas as questões assim, penso que não há grandes dúvidas. Mas o facto de haver esta primazia por empresas que já estão estabelecidas no mercado moçambicano torna evidente que parceiros externos se associem eventualmente a empresas operando no mercado moçambicano, exatamente para ganharem concursos. E isto traz benefícios a todos, porque as próprias empresas moçambicanas ganham know-how, ganham qualidade, ganham experiência, ganham recursos técnicos e humanos, por forma a se tornarem mais competitivas nestes concursos, que são claramente concursos de primeiro mundo. Fernando, eu queria pegar numa frase que pronunciou quando começamos a abordar este tema, o reagir tipo a búfalo ferido. O presidente Nyusi tem insistido muito nesta questão de que acabou a era do protecionismo para alguns empresários a favor do empresariado nacional. Até que ponto, Fernando Lima, estes vários posicionamentos do presidente Nyusi não estarão a irritar aqueles empresários políticos habituados a viver a mama do Estado e vão combatendo o presidente, por exemplo, acantotando-se por detrás de várias operações, ou esta recente de Samir Machel Júnior? Em todos os xadrez ou em todas as planilhas, quer sejam elas de natureza política, quer sejam elas de natureza económica, eu, por exemplo, posso dizer que vários gestores de topo que foram convidados pessoalmente pelo Presidente para gerirem determinados negócios, determinados setores, uma das exigências foi ir a este setor e acabar com uma série de esquemas que estavam montados e que o Presidente sabia que estavam montados. Portanto, uma das missões destas pessoas era desmantelar estes sindicatos clientelistas, e claro que isto dá muitos problemas, dá protestos. Nós vemos os ataques que o Presidente recebe todos os meses, todas as semanas, sobretudo nos momentos mais críticos. E não é apenas sobre questões políticas, Frelimo versus Renamo, governo versus Renamo, também tem a ver, ou se calhar, tem sobretudo a ver com estes concursos. Aparentemente, as grandes famílias envolvidas nos concursos em Moçambique estão a pão e água no reinado de Filipe Nyusi. Ora, isto é um cheque muito caro, ou uma fatura muito cara, que Nyusi está a pagar, e ele pode sentir esta hostilidade. E claramente, para responder à questão de Samit Júnior, se ele se quer distanciar, se quer ser de facto um pouco mais que a pedra no charco, ele tem que se distanciar destes lobbies que claramente vão se tentar estabelecer à sua volta para, em última análise, combater Filipe Nyusi. Ou seja, temos aqui um ariete, temos aqui uma pedra de arremesso poderosa, ou uma plataforma de ataque à própria presidência Nyusi. E parece-me que isto não é apenas aqui uma conjuntura de análise editorial. Estes lobbies estão
claramente em movimento e a desenvolver-se, porque há muita antipatia em relação à NUSI por bloquear muitos desses lobbies. Vejamos, se fosse feita uma auditoria a todos os concursos de eletrificação do país feitos na anterior legislatura, seriam encontradas coisas muito interessantes, e se calhar algumas pessoas que aparecem em parangonas nas primeiras páginas e nas capas de revistas, se calhar teriam sérios problemas de imagem com as revelações em relação a esses mesmos contratos. Vamos fechar este tema. Não vimos o habitual protagonismo da CTA neste seminário, não se fez ouvir de forma protocolar. O governo liderou, o presidente News moderou este processo. Estará cansado o governo Fernando Lima de ouvir as lamúrias da CTA, sobretudo nesta questão de conteúdo local que está em voga neste momento? Bem, eu não tenho... Bem, em primeiro lugar, tenho que fazer uma declaração de interesse. Eu sou vice-presidente de um pelouro na CTA, o pelouro da comunicação social. Eu considero que a CTA tem tido um papel notável e ativo em todos os debates sobre negócios, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Até agora não conheço, e estou a falar com honestidade, não conheço o posicionamento da CTA em relação àquilo que aconteceu em Cabo Delgado, mas é um facto, e é um facto incontornável, que o presidente da CTA não falou neste seminário, não obstante estar programada a sua intervenção. Falaram outros elementos da CTA. Eu diria que a Anadarko, tal como outras multinacionais a operar em Moçambique, não tem particular simpatia pelos posicionamentos da CTA sobre conteúdo local, sobre as percentagens que os projetos deveriam ter em relação à própria participação em sociedades de investimento e em projetos em Moçambique. Portanto, há toda uma luta de bastidores que se trava entre os setores da CTA que estão envolvidos na questão do conteúdo local e as próprias empresas e, no fim do dia, ambos os lados tentando influenciar o governo de Moçambique em relação a uma lei que ainda não conhecemos o seu desfecho. Portanto, tendo dito isto, provavelmente a CTA foi uma vítima nesta conferência de Cabo Delgado e não andarei longe da verdade se considerar que este súbito não protagonismo tem a ver claramente com a questão do conteúdo local. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa, onde passamos a revista os principais temas que marcaram esta semana. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.